Na Band FM, quem ama não esquece. O tempo perdido nunca mais será recuperado. Mas nós podemos começar um novo tempo e aproveitar intensamente cada segundo. A minha história começa há mais de 30 anos. Eu era jovem, tinha acabado de me casar com a mulher dos meus sonhos, mas quis o destino que a nossa felicidade não durasse para sempre. Por esses motivos que a gente não entende e não consegue aceitar, Deus quis levar a minha esposa para junto dele. Nessa época eu tinha só 22 anos e estava no auge da felicidade. Naquele momento, a vida dela acabou de uma maneira trágica. A dor que eu senti, eu nunca consegui superar. E o trauma de perder a minha mulher mexeu comigo para sempre. Depois que eu fiquei viúvo, ainda com 23 anos, eu me fechei totalmente pro amor. Na verdade, eu fiquei com medo, sabe? Medo de um dia viver um novo amor e acabar sofrendo outra vez. Medo. Medo de amar novamente. Mas depois de alguns anos, totalmente sozinho, eu acabei conhecendo a Laís. Uma mulher que começou a trabalhar onde eu já trabalhava. E aí, desde o primeiro momento, eu percebi que ela era uma mulher muito legal. A gente se aproximou e quando eu dei por mim, eu estava me apaixonando. Mesmo sem querer, eu me apaixonei. E a Laís correspondia a todo aquele sentimento que estava nascendo. Isso, para mim, era muito nítido. Ou pelo menos eu pensava que era. Acontece que depois de 4 meses convivendo e construindo uma relação com a Laís, ela me contou que era noiva. Exatamente. Ela era noiva e estava de casamento marcado. Quando ela me disse isso, eu fiquei totalmente surpreso. Praticamente sem reação. Desculpa não ter falado antes, Cláudio. Por quê? Por que você não me contou isso, Laís? Eu não sei. A verdade é que eu me apaixonei por você. Esses últimos 4 meses mexeram demais comigo. Por você, eu cheguei a pensar em desistir do meu casamento, desistir do meu noivo. E eu já tô com ele há 6 anos. Eu tô gostando mesmo de você, mas... Mas e agora? Agora você decidiu se casar? Você escolheu continuar com ele, mesmo gostando de mim desse jeito? Eu continuo apaixonada por você. Mas eu também não posso cancelar tudo, seria um escândalo. Tem muita coisa envolvida. Mas olha, Cláudio, acredita em mim, eu sou completamente apaixonada por você. Eu sonho com você, eu penso em você o tempo todo. E tá me doendo demais isso. Eu fiquei arrasado. Praticamente desolado, mas infelizmente já estava feito. Eu já estava totalmente apaixonado por ela e ela estava ali, na minha frente, dizendo que sentia o mesmo por mim, que me amava, que me queria, mas que ia se casar com outro. Era a primeira vez em anos que eu conseguia sentir algo especial por uma mulher. E não era justo que eu não pudesse viver esse amor. Não era justo comigo, não era justo com ela. Eu já tinha sofrido demais. Por isso, mesmo sabendo que a Laís se casaria em algumas semanas, a gente acabou se entregando àquele amor. A gente precisava viver aquela paixão. A gente precisava ser um do outro, sabe? Mesmo que por uma única vez. Mesmo que fosse a despedida de solteira dela. E foi exatamente o que aconteceu. Nós fizemos o que sentíamos vontade. E foi absolutamente mágico. Foi maravilhoso. Mas também, por outro lado, horrível. Principalmente porque a gente se separaria logo depois daquilo. Ficar com a Laís só me deixou ainda mais apaixonado.
só me deu ainda mais certeza de que eu não queria ficar longe daquela mulher. Felizmente ou infelizmente, ela teve a mesma certeza. E aí, o que era para acontecer uma única vez, o que era para ser uma despedida de solteira, se transformou em algo muito maior. Maior e poderoso. Algo que fugia do nosso controle. Para algumas pessoas que não conhecem a nossa história, pode parecer que foi sem vergonhice, falta de caráter, safadeza. Mas a verdade é que o que aconteceu foi amor. Amor de verdade. Puramente amor. E o resultado disso foi que a Laís se casou com o noivo. Mas nós nunca mais deixamos de ficar juntos. Eu não sabia o que esperar daquela relação, e nem onde aquilo tudo ia dar. Mas o que eu sabia é que amor ela sentia por mim, não por ele. Nunca foi por ele. O problema é que ela tinha medo de tomar uma atitude, medo de se expor, medo de se separar, medo de tudo. E nessas, o tempo foi passando. E quando a gente está dentro de uma situação tão intensa, a gente perde a noção de tudo, inclusive do tempo. Eu perdi, ela perdeu. O tempo simplesmente foi correndo enquanto a gente continuava junto. Enquanto eu me tornava o amante da Laís. Ai, que saudade, meu amor. Puxa, Laís, quase uma semana que a gente não se encontra. Esses dias foram uma loucura, sabe? O Pedro ficou doente, depois passou pro Miguel. Eu fiquei na correria. Mas agora eu tô aqui, eu tô morta de saudade. E quanto tempo a gente tem hoje? Hoje eu consegui inventar uma desculpa boa e eu posso ficar aqui com você até o começo da noite. Vai, vamos aproveitar? Dez anos já tinham se passado. E eu continuava sendo o outro na vida da Laís. Ela continuava casada. Já tinha 2 filhos pequenos. Mas o nosso amor seguia mais vivo e forte do que nunca. Eu tinha que me contentar com o tempo que sobrava. Com as migalhas. Com telefonemas escondidos. Tinha que me contentar em passar o Natal e o Ano Novo sozinho. Em viver sempre à espera de qualquer coisa que ela pudesse me dar. Qualquer partezinha do tempo que ela tinha. Se eu reclamava? Claro que reclamava. Mas eu preferia isso a nada. Preferia pouco a não ter a Laís do meu lado. O quase nada que ela me dava já me alegrava tanto. Porque não ter mais nada da Laís era não ter mais vida para mim. Eu sei que para quem está ouvindo, pode parecer um absurdo e até falta de amor próprio. E eu concordo. Em partes eu concordo. Eu nunca achei que viver daquele jeito fosse certo. Mas era o único jeito que eu conseguia. Era o jeito que eu conseguia ser feliz. Eu já tinha sofrido tanto com a morte da minha ex-mulher. Eu já tinha passado tantos anos sozinho, achando que eu nunca mais encontraria o amor, que eu tinha medo de perder a Laís. Mesmo que ela nunca tivesse sido realmente minha. Olha, desde que a gente ficou junto pela primeira vez, antes mesmo dela se casar, ela disse que um dia ia ficar comigo. Mas depois que ela se casou, mesmo depois que me falou que estava grávida a primeira vez, mesmo depois que engravidou de novo, mesmo depois de estar casada há 10 anos, ela sempre continuou dizendo que um dia nós ficaríamos juntos. E eu sempre acreditei. Era nisso que eu me apegava. Se eu não acreditasse, eu ia enlouquecer. Se eu não acreditasse, eu perdia o meu propósito. Então eu acreditava porque era o que sobrava para mim. Era a única escolha que eu tinha. Não é como se a minha vida dependesse só dela. Eu não estava parado no tempo. Eu vivia. Tinha meu emprego, meus amigos, minha família. Gostava de sair, gostava de viajar. Mas ela era, sem dúvida, a parte principal de tudo.
Eu desfazia qualquer combinado, qualquer coisa que eu tinha, desmarcava qualquer compromisso, se ela dissesse que tinha um tempinho para me ver. Eu sentia falta de poder sair com ela, de passear de mão dadas, de viajar e ir ao cinema, coisas simples até. Mas nós sempre fomos muito cuidadosos. Ela tinha um marido, tinha família, tinha filhos e tinha muito medo que descobrissem do nosso amor. Se o marido dela nunca desconfiou de nada, eu não sei dizer. Eu acho até muito estranho uma mulher ter um caso por tantos anos e o marido nunca perceber nada. Mas para mim, isso não era da minha conta. Na verdade, eu acho que no fundo, às vezes eu até torcia para que ele descobrisse. A Laís me amava. Era comigo que ela tinha que ficar. O problema é que ela não conseguia se separar. Muitas vezes até me irritava a falta de coragem dela. Porque eu, por ela, faria tudo. Moveria céus e terra, se fosse preciso. Mas cada um é cada um, né? E ela não ter coragem para ficar comigo também não significava que ela não me amava. Do sentimento dela, eu nunca tive dúvida. Eu sei, é difícil entender ou acreditar, mas tem coisa que só quem vive, só quem sente sabe. De verdade, eu sabia, eu sentia que ela me amava. E me amava muito. Foram 10, 15, 20, 25 anos. De verdade. A vida acontecendo e eu continuava do mesmo jeito, sendo o amante da Laís. Nossa história de amor já durava 25 anos. Eu vi a Laís deixar de ser uma moça jovem, se tornar uma mulher madura. Eu vi as primeiras rugas, os primeiros cabelos brancos. Eu acompanhei de longe os desafios que ela enfrentou na maternidade, as crises de meia-idade, as mudanças de cabelo, problemas de saúde. Tudo. Uma vida inteira. Eu sofri em muitos momentos. Sofri sozinho. Mas o que é que eu podia fazer? Eu até tentei, vez ou outra, sair dessa relação. Pensei em procurar alguém, em namorar, em ser feliz com outra pessoa, mas ninguém escolhe quem vai amar. Amor não é o que a gente quer sentir, é o que a gente sente até sem querer. Se eu pudesse, eu teria escolhido não amar a Laís. Mas eu não pude escolher. Eu não tive escolha. O que me restava era viver à base de esperança. Esperança de um dia ela resolver ser minha. E eu sempre me apeguei a isso. Era o que me mantinha em pé. Vai, abre, Cláudio. Mas o que é isso, Laís? O que é isso? Um presente pra você, um presente pelos nossos 25 anos juntos. Ah, caramba, não acredito que eu esqueci. É hoje? É hoje, meu amor. 25 anos que a gente deu o nosso primeiro beijo. Ah, poxa vida, eu não comprei nada. Ai, para, não se preocupa. Não precisa me dar nada. Vai, abre. Peraí, isso aqui é uma escova de dente? É uma escova de dente usada? É a minha escova de dente, Cláudio. Eu quero trazê-la pra cá, pra sua casa. Peraí, não entendi. Se você me deixar trazer minha escova de dentes pra cá, eu trago também todo o resto das minhas coisas. Cláudio, eu quero saber se eu posso vir morar com você, é isso. Eu vou me separar. Cláudio, acabou, meu casamento acabou. Na hora, eu nem consegui responder. De verdade. Eu fiquei olhando para ela, os olhos se encheram de lágrimas e eu fiquei mudo. Cheguei a pensar várias vezes que tinha entendido errado. Pedi só para ela repetir. E de novo, e repeti 1000 vezes que aquilo era sério. É de verdade, eu dizia. Me fala se é verdade, não brinca comigo dessa maneira. Fala se é sério, Laís. Eu não estava esperando. Ela nunca tinha dito que ia se separar. Por isso eu sabia que ela nunca também ia falar uma coisa dessas se não tivesse certa do que queria.
Ela não tinha me dito nada, mas já fazia alguns meses que ela e o marido estavam falando em divórcio. Mas só quando ela realmente deu entrada nos papéis é que ela me contou. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu não conseguia conter essa minha felicidade. Para mim era um sonho, era o meu sonho se realizando. A mulher que eu já amava há uma vida inteira finalmente ia ser a minha mulher. De verdade, só para mim. Uma semana depois, a Laís chegou na minha casa com todas as coisas dela. A primeira vez que nós pudemos sair oficialmente como namorados, sem ter medo de nada e nem preocupados com alguém que nos visse, foi para ir numa loja de móveis. Eu fiz questão que ela redecorasse toda a minha casa. Eu fiz questão que aquela fosse uma casa que tivesse, a partir daquele momento, a cara dela também. Porque a partir de agora, era a nossa casa. Eu estava tão feliz que eu fiquei o tempo todo andando com ela de mãos dadas, como um casal de adolescentes. A alegria nem cabia no meu peito. Foram 25 anos. Sabe o que é isso? 25 anos de espera. E eu esperei, pacientemente, sofrendo em silêncio, aceitando pouco, me contentando com quase nada, deixando de construir a minha própria família, não tendo filhos. Mas quer saber? Eu vou dizer a você, valeu muito a pena. Muito. Eu sinto que eu esperei a vida inteira por isso. E o que é tempo perdido quando se consegue chegar exatamente onde quer? Quando se consegue realizar um sonho, o seu maior sonho. Eu sei que muita gente que está ouvindo a minha história pode me criticar, dizer que a minha história é cheia de falta de amor próprio, que foi até uma vergonha o que eu fiz. Mas eu não ligo. Eu sou um homem de 53 anos. Eu tenho muito ainda para viver com uma mulher que eu amo. E é nisso que eu vou focar a minha energia a partir de agora. Porque eu não tenho mais tempo a perder. Para cada ano que eu passei sendo o outro, eu rezo para que Deus me dê 2 para fazer a Laís a mulher mais feliz desse mundo. É só isso que eu quero. Amar e ser amado pela minha mulher. Eu tô pronto. Eu me preparei a vida inteira para isso. E eu sei que eu vou conseguir. Ao lado da Laís, eu quero viver intensamente a minha vida. Para sempre. Do lado dela.